Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o mercado da bola e as expectativas do Timão aí para a sequência dos campeonatos. Combinado, fiel? Quero pedir humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de ajudar o corintianeiro aqui a crescer cada dia mais. Já passamos dos 31 mil inscritos, o canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido aí, graças a Deus. Certo, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar do Timão. Fiel, o Corinthians, infelizmente, a janela de contratação já se encerrou. O Corinthians tentou a contratação do Arthur Cabral, era o jogador que estava mais próximo, não deu certo. Não podemos aqui também ficar frustrados, porque o Arthur Cabral vinha por valores muito altos. O Corinthians teria que dar 3 milhões de euros de imediato, tá, fiel? E no final da compra, no final do ano, o Corinthians teria a obrigação de compra de pagar mais 15 milhões de euros. Em outras palavras, estamos falando de 92 milhões de reais. É um jogador muito caro, um jogador que está na lista de dispensa do Benfica, está na lista de negociação. Eu acho que o Corinthians não vale a pena arriscar um dinheiro tão alto assim num jogador que a gente não sabe se vai render ou não, certo, fiel? Mas a briga continua, o Corinthians ainda continua no mercado da bola. Mas como assim, corintianeiro? Se a janela de contratação já se encerrou, fiel, o Corinthians pode contratar qualquer jogador desde que o seu contrato tenha se encerrado antes do dia 2 de setembro ou no dia 2 de setembro, tá, fiel? Então, jogadores que já estavam sem clubes antes da data do encerramento da janela, você pode contratar normal. E jogadores que se encerrou no dia do encerramento da janela, você também pode contratar tranquilamente, que não tem problema nenhum, tá? O Corinthians tem algumas opções. Por exemplo, o Corinthians aí, ele negocia, ele está de olho num atacante paraguaio. Não tem um nome aqui para falar para vocês qual atacante é esse. O Corinthians também, junto com o Sport da Sorte, que é a patrocinadora master, ela pensa em contratar um jogador midiático. O que é esse jogador midiático, fiel? É um jogador aí muito conhecido, jogador que tem jogado nos principais clubes, tá? Um jogador que você não precisa aí de apresentação, todo mundo conhece. Um Balotelli, um exemplo, ou um outro jogador aí bastante conhecido que esteja sem contrato. Estou citando o Balotelli porque o Balotelli ele não tem contrato, seus direitos federativos pertencem somente a ele mesmo, não tem vínculo contratual com nenhum clube, tá, fiel? Acho que eu estou citando o Balotelli como exemplo, porém o Corinthians não vai contratar o jogador, acredito eu, tá, fiel? Porque o Corinthians já teve todas as oportunidades do mundo para contratar o atleta e o Augusto Melo recusou aí de última hora a realizar a sua contratação. Em outras palavras, aqui eu acho muito bom também, porque o Balotelli no ano passado jogou apenas 16 partidas, tá, fiel? Então, se a gente levar em consideração que os campeonatos brasileiros, a rotina brasileira, são jogos aí, um jogo a cada 3 dias, imagina o Balotelli lá que estava acostumado a jogar um jogo a cada uma semana. Obviamente, se ele jogou 16 jogos no ano inteiro, será que ele ia aguentar o batidão do futebol brasileiro, tá, fiel? Então tem essa pergunta que a gente tem que se deixar no ar. Sei que muitos queriam um jogador, mas a gente tem que pensar certinho e ver se seria o melhor para o Corinthians. Obviamente que um jogador midiático, um jogador que já conquistou tudo na vida, igual o Balotelli, é lógico que a gente fica entusiasmado em ver, mas eu acredito que não seria a melhor opção para o Corinthians devido a tudo isso que eu falei aqui para vocês, certo, fiel? Mas o Corinthians segue na briga, porém agora com jogadores que estão sem contrato, tá, fiel? Então essa busca no mercado da bola, ela cai bastante, são alguns jogadores, e mesmo assim, jogadores que estão sem contrato há muito tempo, quer dizer que são jogadores aí que não é muito badalado, jogadores aí que não vinham disputando um bom futebol quando está há muito tempo. Um jogador que já está muito tempo sem contrato é porque não despertou interesse de clube nenhum. Então o Corinthians vai ter que fazer uma busca minuciosa para contratar jogadores que têm os seus contratos rescindidos recente agora, são jogadores bons que rescindiu por não conseguir fazer um acordo junto com o clube, e um jogador bom que estava atuando bem também, porque não adianta o Corinthians aí contratar 5, 6, 7, 10 jogadores, 10 contratações, tudo sem contrato, e fazer do Corinthians aí uma aposta, tá, fiel? Temos que ser minuciosos nas contratações para a gente conseguir reformar
o nosso time, para a gente conseguir aí dar mais qualidade para o nosso Corinthians cada vez mais. Devo lembrar aqui que ganhamos do Flamengo e foi uma ótima partida, fiel. O Corinthians aí fez uma belíssima partida contra o Flamengo. Então é um time, cara, que ele tem que ser bem treinado. É um time que no papel ele não é totalmente ruim. Afinal, gastamos 170 milhões de reais para montar esse time que o Augusto Melo montou, tá, fiel? Então no papel ele não é ruim, mas na prática o time não consegue apresentar um bom futebol. Então é super interessante que chega alguns jogadores para compor esse elenco, para a gente se tornar mais forte. Se a gente quiser sonhar em disputar um título da Copa do Brasil, um título da Sul-Americana, sair dessa fase ruim do Campeonato Brasileiro, porque só com esse time, mesmo com a vitória do Flamengo, que eu espero que o Corinthians possa ter ganhado uma imensa confiança, ainda assim o Corinthians é um time deficitário. Temos que manter os pés no chão e não deixar que a gente fique ludibriado aí por uma vitória ser em cima do Flamengo, que é um dos principais clubes aí, um dos principais clubes ativos de todos os campeonatos, que disputa pela sua alta folha salarial, pelo seu alto investimento. Recentemente agora contrataram o Plata, né, fiel? Que a gente estava tentando a contratação do jogador. Pagaram, por exemplo, aí no De La Cruz 90 milhões à vista, pagaram no jogador, para vocês verem o poder financeiro do Flamengo. Então eles têm um time muito bom, disputam títulos, e quando a gente ganha dentro de casa, no aniversário de um time gigante igual o Flamengo, é lógico que a adrenalina, a confiança, ela vai lá em cima e a gente fica entusiasmado sim, mas temos que manter os pés no chão, tá, fiel? Eu prefiro um Corinthians, vamos dizer assim, um Corinthians trabalhando pouco a pouco, do que você ganha um jogo aqui, perde, aí você ganha outro jogo ali de um time grande ou um clássico, e isso você vai ludibriando o que realmente está acontecendo, o que realmente acontece no cenário do Corinthians, que o time nosso não é bom, tá, fiel? Então precisamos contratar sim. Infelizmente, nessa janela não veio todos os jogadores aqui que eu imaginava, mas se a gente parar para pensar, veio bastantes jogadores, Thales Magno, Alex Santana, veio muitos jogadores aí, para Héctor Hernandes, Javier Martínez, vem muitos jogadores aí para completar esse nosso elenco, tá, fiel? O Corinthians também prepara a compra do goleiro Hugo, tá, fiel? Mas ela não pode ser efetuada agora, mas já é praticamente goleiro do Corinthians. O Corinthians vai comprar o jogador, tem preço fixado na tabela, então não tem como também o Flamengo querer subir o preço e dificultar o Corinthians para o goleiro estar vivendo uma boa fase. Então o Corinthians vai lá, vai pagar o que é exigido no contrato e o goleiro Hugo será jogador do Corinthians. Imediatamente o Augusto Melo já deve fazer aí, tá, fiel? Um contrato aí com uma multa rescisória altíssima para proteger o goleiro e não deixar acontecer igual aconteceu com o Carlos Miguel do Corinthians, tá? Então agora o Corinthians volta a jogar só no dia 11. Olha quantos dias vamos ter. Obviamente os jogadores vão ganhar umas férias aí, alguns dias para descansar, e logo volta aí a rotina de trabalho. Fiel, é muito tempo, dá para você entrosar o time mais, dá para o Ramon Dias trabalhar mais esse time, para o Ramon Dias entender mais desse Corinthians. Ramon Dias que está fazendo um esquema muito bom com 3 zagueiros na maioria dos jogos, tá, fiel? É obviamente que não é todo jogo que vai jogar bem. Infelizmente a gente perdeu para o Juventude, que dá para ganhar. Eu ainda acho que vai ser fiasco se o Corinthians ser eliminado dentro da Neoquímica Arena, mas dá para vencer, dá para ganhar, tá, fiel? Então, até dia 11 dá para a gente trabalhar e muito ainda para a gente encarar o Juventude. Depois, logo após, a gente tem Pedreira no Brasileiro, que vai ser o Botafogo. Aí depois já vem o jogo de volta aí, tá, fiel? Com o Fortaleza. Então, Corinthians muito próximo aí de realizar algumas contratações, quem sabe, tá? Porque eu tenho informação, inclusive aqui, que eu quero trazer para vocês, informação importante, tá? O Corinthians está negociando com este atacante, eu não sei o nome, não adianta eu vir aqui falar para vocês, ó, é o atacante tal, porque eu vou estar aqui cometendo alguns erros com vocês, e nesse canal aqui, vocês sabem que eu prezo aqui pela transparência, pela conversa honesta, tá, fiel? O Corinthians negocia com esse atacante. Não estou dizendo aqui que está avançado, mas as conversas estão fluindo muito bem entre o Corinthians. É um atacante de área, tá, fiel? Um atacante que chega aí para compor um time, e é um atacante que está sem clube bem antes do dia 2 de setembro. Ele não encerrou seu vínculo contratual agora neste momento, tá? Então,
fiel, o que temos de notícias mais atualizadas do Corinthians é isso, tá? De mercado da bola, sobre aí o Corinthians, sobre o tempo que o Corinthians vai ficar parado, o tempo que o Corinthians tem para treinar. O que mais tem de atualizado é isso. O Hector Fernandes deve ficar de 2 semanas fora, então ele já vai voltar com opção de jogo quando voltar os jogos aí, tá, fiel, das Copas, do Brasileirão. Então o que temos de mais atualizado sobre o Timão é isso que eu passei para vocês. Qualquer informação que sair sobre o atacante do Timão, que o Corinthians negocia, que tem conversas avançadas, eu trago aqui para vocês sem sombra de dúvida nenhuma, tá? Então, hoje mesmo, se surgir alguma informação muito importante, eu trago aqui para vocês no vídeo da tarde para a gente falar aí mais um pouquinho sobre o mercado da bola. Mas não se deixam levar, fiel, só porque fechou a janela o Corinthians não vai contratar mais ninguém. O Corinthians está de olho sim no mercado da bola e caso identifique um bom jogador igual identificou este atacante, fica muito mais fácil você negociar, porque o clube não detém de direitos federativos, é apenas um jogador que você negocia. Se você acertar salário e tempo de contrato, o jogador se torna um jogador do Corinthians fácil e fácil, tá, fiel? Então qualquer informação eu trago aqui para vocês, tá, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!